No dia 10 de outubro, Plutão recupera seu movimento direto, se despedindo de vez de Capricórnio, ingressando em Aquário definitivamente no dia 19 de novembro, e que se segurem os plutocratas. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar, entender um pouco mais desse movimento hoje. E voltei de novo, né? Como eu tinha anunciado lá na comunidade, estava sem energia desde a quinta-feira, porque teve um acidente, o caminhão infelizmente bateu no poste, derrubou o poste, causou um estrago enorme. Só foi possível reparar agora, né? A energia só voltou agora no sábado de manhã. Então tô aqui gravando, né? Para continuar, para soltar o vídeo ainda hoje, no fim da tarde. Mantive todo mundo informado lá pela comunidade do canal. Preste atenção lá, porque eu tô postando com maior frequência. Agora a gente tem que continuar. Então vamos lá, né? Mais uma vez para mais um movimento, e agradeço sempre o apoio de todo mundo. Então agora o Plutão, que recuperou seu movimento direto, terminando a retrogradação, quer dizer que a gente terminou, né, a oportunidade que a gente teve de revisão. Isso significa que todos os temas que foram tocados por esse Plutão, que acaba que foi do grau 2, né, o grau 29 de Capricórnio, 2 de Aquário ao 29 de Capricórnio, teve uma última chance de ser modificado. E aquilo que ele mexeu em Capricórnio desde 2008 agora vai ser finalizado, com o ingresso definitivo tão esperado, né, em Aquário, porque a partir de agora a gente vê uma história nova. Plutão, senhor do submundo, né, o Hades da mitologia grega. Então ele governa a fronteira entre a vida e a morte. Somente aqueles que tinham permissão de entrar ou sair do Hades, né, conseguiam esse feito. Até tem o mito de Cérbero, né, o cão das 3 cabeças ali, que se não resolvesse o enigma, né, ele devorava a pessoa, para evitar que qualquer pessoa despreparada entrasse no Hades. Aqui eu já vejo um símbolo bonito, né, porque a morte, a gente tem que estar preparado para isso. Na nossa sociedade a gente fala muito pouco sobre o tema, que é da maior importância, né? A gente só tem a sensação da vida, ou a vida só faz sentido porque a gente sabe que um dia ela acaba. E para que a gente ingressasse no Hades, que era ali o pós-morte, vamos falar assim, para os gregos, a gente tinha que ter um preparo para passar por Cérbero. Na verdade, começava bem antes, né? Com a travessia pelo rio Styx, usando a barca de Caronte, então tinha uns desafios ali. Mas entrar no Hades era uma outra história. Sair era para muito poucos, né? Era quase impossível. Por isso se diz que o Plutão governa a fronteira entre a vida e a morte. Ele traz a transformação, ele é um transpessoal para a astrologia, e ele representa tudo aquilo que precisa ser transformado. Revela aquilo que está oculto, traz à tona, né? Mostra, deixa ali à vista tudo aquilo que a gente precisa de alguma forma lidar. Então é uma energia muito forte. É algo que a gente tem uma dificuldade de entender, não só por representar coisas como a morte, como a transformação, como crise, né? Porque ele empodera, mas ele empodera a partir dos testes, né? Das crises que a gente vive. Então tudo isso é para que a gente se transforme, para que a gente cause uma metamorfose, para que a gente seja algo completamente novo, renascendo muitas vezes das cinzas. Então o sentido de Plutão é muito profundo, é muito intenso. Por isso que ele representa tudo isso, por isso que a gente precisa entender cada vez mais dessa energia, porque nós estamos em plena transformação. A nossa sociedade está sendo transformada, ou melhor, já foi radicalmente transformada pela passagem de Plutão em Capricórnio. Então, desde 2008, a gente vem num processo de queda das instituições, de queda daquilo que muitas vezes a gente acreditava que era sólido. E agora, deixando o Capricórnio, a gente vai ver essa história se repetir para aquilo que o signo de Aquário representa. Então, trazendo movimentos ainda mais fortes à tona. Por isso que é necessário a gente se preparar e trabalhar melhor essa energia, porque aí sim a gente garante, ou melhor, não é garantias, né? Não vamos falar em garantias,
mas que a gente tem uma capacidade maior de lidar com os desafios, sejam eles quais forem a partir de agora. A sabedoria grega conta pouquíssimas histórias sobre Plutão. Além dessa do Cérbero, tem Orfeu e Eurídice, que Orfeu entra no Hades para resgatar a amada Eurídice, né? Com permissão de Hades. A história de Perséfone, que foi atraída por Hades para o submundo, né? Para ali onde ela se encantou por ele, né? Hades fez com que ela gostasse de ficar no seu reino e se apaixonasse por ele. Então ele foi a partir... Eu sempre coloco uma maçã na capa, né, do vídeo, na thumbnail, por isso. Porque ele foi seduzindo a Perséfone até que ela simplesmente decidiu que queria ficar. Isso demonstra também um certo caráter dele aprisionar as pessoas a partir do magnetismo, a partir da atração. Ele não foi lá e raptou Perséfone, né? É diferente. Ela voluntariamente, né, entrou nesse jogo. Então isso traz também um pouco do caráter de Plutão. Então quando Deméter, a mãe de Perséfone, vai até Zeus reclamar que ela está aprisionada, né, de certa forma com razão, porque o Hades agiu de forma subjetiva para que ela, Perséfone, quisesse ficar lá. E aí o Zeus tenta resolver a história com Hades. Então essa é uma das poucas passagens onde o Hades aparece. Parece que os gregos tinham também esse medo que permeia todas as sociedades eurocêntricas, né? O medo da morte. A gente observa em culturas hindu, indígenas, africanas, uma forma mais natural, mais saudável até de lidar com a morte do que essas culturas europeias a gente forçadamente adotou. Depois disso, Hades chega à conclusão de que Perséfone pode sair dos seus domínios 2 vezes ao ano. E aí tem origem a primavera e o outono. Essa história mostra também quanto o Hades tem o poder. Porque quem controla a fronteira entre a vida e a morte não é Zeus, não é Júpiter, é Plutão. Então a gente tem que entender Plutão. E quando eu falo reino de Hades, por favor não confundam com o inferno cristão, porque não tem nada a ver com isso. O Hades, tudo bem, tinha alguns lugares e as interpretações se misturam muito com a Divina Comédia, né, com os 7 níveis do inferno de Dante. Então, muita gente acha que teria sido inspirado, mas eu acho que não. O Hades era um lugar onde as pessoas morriam e iam, né? Querendo ou não, diferente do inferno cristão. Então, o Hades não representa a mesma coisa na nossa cultura, na nossa consciência do que representa o inferno. Eu vejo muita gente fazendo essa associação de forma incorreta. Movimentos de Plutão são movimentos transformadores. E a palavra transformação não indica nada positivo, né? Nossa, que coisa gostosa, tô passando aqui por um trânsito de Plutão, ele tá me virando do avesso. Mas está sendo uma coisa maravilhosa. Isso é um entendimento que a gente vai desenvolver para lidar de forma mais saudável. Mas se a gente olhar na prática, o trânsito de Plutão é destruidor. Quer dizer que muita gente, então vamos morrer porque Plutão está passando em algum ponto do nosso mapa? Não, mas a gente precisa entender a partir do que está acontecendo que a gente precisa de uma transformação. Daí a gente precisa lidar com essa transformação. E a forma mais saudável que a gente encontra é essa, de ressignificar o que a gente está vivendo. Porque senão a gente fica assim, nossa, Plutão, meu Deus, não quero, não, por favor. Tentando evitar, e o transpessoal, já falei várias vezes, ele arrasta a gente. Então não adianta ter essa postura. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Bom, mandala na tela, né? Momento em que Plutão fica direto, acontecendo no dia 10 de outubro, às 21h33 do horário de Brasília. Tá aqui, né? Então Plutão retomando o seu movimento direto a 29 graus de Capricórnio, né? No último grau do signo, finalizando sua passagem pelo signo. E a partir de agora a gente tem que lidar com tudo aquilo que foi exposto, com tudo aquilo que foi destruído por Plutão, de certa forma, o que ele trouxe à tona, o que ele revelou pra gente.
Porque essas coisas, esses escombros do que era a sociedade, né? Porque Capricórnio representa as instituições, a ordem instituída, os poderes e tudo mais, a autoridade, uma vez que é um signo regido pelo próprio Saturno. Então Plutão revelou tudo isso e agora a gente tem que pegar esses escombros e não é tentar consertar como está sendo feito desde o fim da pandemia. A gente tem que seguir para uma outra linha, é uma outra história, é um outro momento, a gente precisa urgentemente construir uma outra civilização. Então, a partir de agora, a gente tem que olhar para esse Plutão e entender, né, principalmente aquilo que foi revelado. Um dos detalhes que chama a atenção é que ele está ainda em sexto aqui com Netuno. Então há muita confusão no ar, nem precisava, né, do aspecto ali com Netuno, a gente já sabe. A gente está vendo que as pessoas não estão conseguindo enxergar de forma clara o que deixou, né? O que esse Plutão deixou, o que a gente precisa a partir de agora muito lidar. Ou melhor, quais são as atitudes, né? Quais os comportamentos, principalmente aquilo que a gente deve abandonar. A gente ainda insiste, a gente está achando que o mundo vai seguir normalmente, não vai. Não vai, a gente já tá vendo isso, a gente já viu isso. Eu insisto muito nesse ponto, né? No pós-pandemia, a gente entrou numa de que tudo ia voltar ao normal e não vai. Né? A gente não vai retroceder a 2008. Ou pensem, quem tem uma boa memória, pensem, o que vocês lembram ainda do mundo de 2008 para cá? No vídeo do ingresso, quando ele entrar em Aquário definitivamente, eu pretendo fazer um apanhado disso. De tudo aquilo que foi mudado, transformado, destruído por Plutão desde que passou, né, desde o seu ingresso em Capricórnio em 2008. Então a gente vai falar mais ainda sobre esse tema. Mas o principal é que em nós, e quando eu digo nós, é individual, mas é coletivo, porque é o transpessoal. O que a gente precisa urgentemente abandonar se a gente quiser continuar existindo, né? É simples assim. A humanidade não tem mais opção. A nossa sociedade ela precisa se metamorfosear em algo completamente diferente, em algo que viva em harmonia com a natureza, com as forças da natureza, com a Mãe Terra, porque senão não tem outra opção. A gente está vendo como o clima está muito danificado e aí a gente tem que lidar com as consequências disso. Então são exemplos de coisas que o Plutão trouxe e que a gente precisa seguir, mas com essa névoa do Netuno pode se tornar desafiador a gente enxergar. E a Lua tá, aqui a gente vê também que a Lua está bem próxima, né, representando que o emocional, mesmo passando em Capricórnio, que tende a ser uma posição que enrijece esse emocional, o momento que a gente poderia, por exemplo, estar olhando com um olhar mais sensível, a gente está buscando, né, nos proteger, de certa forma, dessa mensagem de tudo que o Plutão está expondo. Então fica desafiador mesmo, porque a sensibilidade que vem do Netuno e que vem da Lua, e o Netuno e Lua também formam um sexto, a gente está muitas vezes usando para se blindar em vez de encarar a situação. Então fica um desafio. Além disso, também tem um trígono com Urano. Os três transpessoais estão nessa formação aqui, ó, de um trígono, né, entre Plutão e Urano. Urano faz um sextil com Netuno e Netuno faz um sextil com o Plutão. Ao mesmo tempo também que a Lua está nesse jogo. Então as questões emocionais estão muito envolvidas nisso. É preciso que a gente faça essa limpeza, principalmente daquilo que é confuso, daquilo que está nublado, daquilo que impede a gente de enxergar e também de lidar com essa sensibilidade que todos nós vamos sentir muito. Ou se quem é mais sensível, quem tem mais sensibilidade, já está percebendo, né? O mundo está pedindo urgentemente que a gente tome atitude, que a gente faça algo, que a gente mude radicalmente. E não há tempo hábil para mudanças gradativas. Então, o que a gente precisaria fazer, por exemplo, é interromper todos os meios poluentes de funcionarem a partir de agora. Para quê? Para a gente causar um choque, dar tempo da natureza começar
a regenerar. Mas para isso a gente precisaria tirar essa fragilidade que nós estamos sentindo. A gente está se sentindo ameaçado, a gente está se sentindo extremamente frágil e que até uma certa desesperança. E eu vou falar disso daqui a pouco. Então é muito importante a gente lidar com isso de maneira positiva a partir de agora. E um outro ponto que chama a atenção é a quadratura com Mercúrio. Então é preciso exatamente isso, né? Limpar a mente. Há uma desesperança, um desespero no ar, que a gente não sabe o que vai acontecer, e isso é de certa forma muito natural, apesar de que a gente já está falando disso há bastante tempo, né? Inclusive aqui no canal. Então agora a gente tem que limpar, tem que fazer toda essa transformação para que a gente consiga lidar de uma outra forma, né? Ter a condição, vamos falar assim, de melhorar isso. E o Mercúrio também forma um trígono com Júpiter, né? Ou seja, a gente ainda consegue ter esperança se a gente olhar com outros olhos, se a gente transformar a nossa mentalidade, transformar a nossa visão e encarar a situação de forma diferente, que a gente precisa realmente dar uma resposta. Eu estou usando isso como exemplo, mas isso pode ser aplicado a tudo, né? Aqui é porque a gente está sendo muito impactado, inegavelmente impactado, né? Um ano de Saturno, eu tinha falado isso a respeito, tem um vídeo aqui no canal para quem quiser ver também das previsões anuais, que a gente ia ter que lidar com as consequências, mas ainda não é o fim. E a gente vai falar disso depois. E um outro ponto que é muito delicado é que o Plutão ainda forma uma quadratura, mesmo que distante, e vamos considerar que é bem distante para Áries, mas está aqui a quadratura com Áries. Então é importante também atentar, porque essas discórdias, essas intrigas podem acabar resultando num grande conflito e a gente tem também essa ameaça pairando sobre nós. Realmente a gente está num momento, talvez... arrisco dizer que seja o mais tenso, o mais preocupante, o mais delicado desde o fim da pandemia. O ascendente cai a 7 graus de Gêmeos, né, pedindo que a gente tenha dinamismo, tenha fluxo, consiga lidar de outra maneira com tudo isso que eu estou falando, né? A gente precisa de trocas, a gente precisa ser racional, a gente precisa tomar decisões lógicas, baseadas em dados, né? Em elementos científicos, ter base para tomar atitude. Não é achismos, não é, tomei aqui uma inspiração, fui iluminado, nada disso. A gente precisa de tomar decisões assertivas e essas decisões têm que ser embasadas para que a gente consiga lidar. Fica até um recado aí, né? Porque isso tem que ser algo muito importante a partir de agora. A gente não vai fazer nada se a gente não tiver uma base material, uma base científica para lidar, para tomar decisão. Do contrário, a gente vai estar sonhando, iludido, né? Enganado aí, até porque o Netuno está bem aqui, como eu já mostrei. No meio do céu, o signo de Peixes, né? Como bússola, mostrando que a direção a gente precisa ter sensibilidade, a gente precisa ter empatia, amor incondicional para que a gente faça tudo isso e limpar, né, transmutar, transcender essas dificuldades a partir de a união coletiva, porque como eu falei, são os 3 transpessoais que mexem com movimentos coletivos. Então a gente não consegue sozinho, e talvez seja aí que a gente se desespera, porque a gente sabe que a nossa sociedade ela tem dificuldade de se unir, cada vez mais individualizada. Todos os problemas a gente é incentivado a resolver de forma individual. Mas a partir do momento que a gente entende que a nossa espécie, né, a espécie humana, precisa se unir a partir de agora para combater uma série de coisas e combater inclusive essa destruição da Mãe Terra, a gente começa a mudar, porque aí a gente traz um olhar sensível, a gente transcende as diferenças e a gente se une formando uma força que é impossível de ser impedida de atuar e de fazer funcionar e de dar certo. Então a esperança que a gente tanto busca, esse alívio só vai vir do dia que a gente entender que nós precisamos todos trabalharem juntos, né? Que a gente precisa se organizar, que a gente precisa formar coletivos, que a gente precisa se unir independente das diferenças, porque nós temos hoje, né? Isso ainda parece que não está muito claro, mas a gente tem um objetivo que é comum
a todas as nações, a todas as pessoas do mundo, que é a nossa sobrevivência, né? Eu acredito que nós já entramos nesse modo de sobrevivência. E às vezes a gente se sente tão cansado, tão exausto, né? Tão esgotado por conta disso. Mas isso ainda não está claro. A gente ainda tem um processo que é natural, que vai ser de cada um, porque, como eu já disse várias vezes, né? A era de transição que a gente está vivenciando aqui para a fase, né, para a era de Aquário, melhor dizendo, a fase de transição, todo mundo que está vivo está aqui por esse motivo. Então a grande oportunidade que a gente tem a partir de agora é essa. O Saturno bem aqui, né, no meio do céu, mostrando que não adianta também a gente só agir com empatia, com sensibilidade, se não tiver estrutura, se não tiver responsabilidade. Se a gente não se responsabilizar por aquilo que a gente quer fazer. Então esse é o recado dessa mandala que a gente não consegue ignorar. E a gente precisa pensar a partir de agora o que mudou, o que foi transformado e qual é o saldo disso. O que nós enxergamos? É claro que quando eu falo isso parece que a responsabilidade pesa para todo mundo. Mas, de certa forma porque como eu falei na mandala, a gente não consegue mais separar as coisas. A gente está lidando com um movimento de mudança de era e o Plutão ingressando definitivamente em Aquário é mais uma badalada disso, e inegável que a gente está diante de um cenário completamente diferente, completamente novo, né? Então, às vezes, aquilo que muitas vezes a gente conhecia muito bem não vai ser possível, né? Aplicar essas soluções. Os problemas estão cada vez mais complexos, principalmente quando a gente fala do único planeta capaz de abrigar a humanidade. Será que ninguém entende isso na prática? Ir para Marte ou para qualquer outro planeta, isso é eu arrisco dizer que é uma ilusão, mas vamos dizer que é um sonho ainda. Não tem nada concreto a respeito disso também, e o humano lá que tem essa tendência aí não é nada confiável, né? Vai só pesquisar a respeito de Elon Musk aí e ver o que vocês vão achar. Então é nessa pessoa, é nesse tipo de gente que nós vamos depositar a nossa esperança de futuro. Vale a pena refletir sobre isso, porque o Plutão está chegando em Aquário e vai mexer com esses plutocratas também, esses bilionários que hoje em dia apoderaram de tudo, né? Dos poderes, da riqueza, dos recursos e tudo mais. Então é um movimento que, de um lado, tem 99% da população do planeta e do outro lado tem 1% desses bilionários que controlam tudo, né, ou quase tudo. Mas o Plutão vai mexer, vai bater na porta deles também, como eu já falei. E a gente vai ver a exposição disso. A gente já está vendo a exposição disso. Ele já trouxe à tona, nesses primeiros instantes em Aquário, já mostrou o lado negativo da tecnologia, que a gente sempre acha que tudo é muito bom, que tudo é maravilhoso, que proporciona isso aqui que nós temos, né, que é a capacidade de nos conectarmos, de transmitir mensagens, o que é fantástico, é incrível. Não sou contra esse tipo de coisa. Mas, por outro lado, também existe um mar quase infinito de coisas negativas que a gente ainda precisa lidar. O Plutão está expondo tudo isso. Os casos da inteligência artificial, do Discord, já mostraram isso, eu falei isso em outros vídeos. Aliás, vou deixar aqui também a playlist sobre Plutão em Aquário para quem quiser entender mais, que é um movimento que vai até 2043. E a gente vai ver a profunda transformação, não só da nossa sociedade, mas também de toda a humanidade, uma vez que ele deixar Aquário. Então vale a pena refletir sobre isso, né? Vale a pena a gente pensar, será que os bilionários estão assim realmente interessados no bem comum? Ou será que eles são, o fruto desse sistema doente, desse sistema podre que a gente tem hoje, na nossa sociedade, do extremo acúmulo do capital? Então são coisas que a gente tem que pensar. E todos nós
fazemos parte desse processo, querendo ou não. Não adianta falar, mas o que a astrologia tem a ver com isso? Quem faz esse tipo de pergunta aqui no canal, primeiro, não entende o que é o canal, qual é a proposta que está lá na descrição, e também não entende que a astrologia está intimamente ligada aos movimentos mundiais, né? Aos movimentos da nossa sociedade. Tá querendo ouvir aqui eu falar sobre bichinho, sobre Pokémon, e esse canal não tem essa natureza. Tem outros tantos aí, né? Pode ficar à vontade, né? Até porque, sendo bem honesto, cada um sabe até que ponto pode ir nessa história toda, porque isso, né, as coisas que eu lido aqui e a forma eu tento colocar de uma forma mais suave, mas são coisas muito delicadas de fazer, de lidar, de entender e de mexer até. Eu até respeito e entendo quem não quer saber disso, mas aqui no Astro Libertação a gente não tem como fugir disso, porque isso é a materialidade, né? É aquilo que tem manifestado no nosso mundo e eu não tenho como ignorar, eu não tenho como fazer isso de forma diferente e eu não sinto, né, que seria honesto da minha parte estar aqui falando, mas daqui a pouco tudo vai se resolver, não sei o quê, sendo que na prática a gente não vê nada disso. Então esse é um dos pilares do canal, então se a pessoa está incomodada, infelizmente eu acho que, né, ela tem que procurar outro canal aí para acompanhar os movimentos da astrologia, o que é válido também. Como eu disse, vale de cada um, respeito, mas aqui no canal é preciso seguir uma outra linha. E aí a gente está tendo essa conversa difícil porque é necessário, a gente tem que pegar internamente, né? Porque nós estamos submetidos a isso. Então, às vezes, a gente nota que as pessoas estão cada vez mais depressivas, doentes, apáticas. Isso é um movimento que também, não é só por isso, mas é porque envolve tudo isso que a gente está sentindo. Quem é mais sensível já captou isso. Então, de certa forma, não dá para fugir, né? É algo que, se a gente quer ignorar e ir para a terapia, tratar as questões internas, o que tem que fazer também, mas muito provavelmente a gente ainda vai estar nesse jogo, né? Nesse bolo. Cada vez mais está ficando evidente, né? As dificuldades, né? Trazendo tudo isso à tona. E então a gente precisa ter uma esperança, que nós estamos num cenário de emergência climática, né? Recentemente teve um estudo, eu vou deixar os links aqui embaixo para quem quiser assistir e achar que deve também, né? Como eu falei, vai depender de cada um. Mas recentemente teve um estudo científico que provou que 90% do trabalho global é realizado nos países do hemisfério sul, como o Brasil. Desse 90% do trabalho, né, 40%, cerca de 40% da riqueza fica aqui. Desses 40%, cerca de 21% vai para quem trabalha de fato, né? A ciência está mostrando. Não é mais um achismo. Não é mais uma coisa, o link está na descrição do vídeo e também do estudo, para quem quiser ver, né? O canal ali que divulgou, que foi o Blablalogia, está aqui também na descrição. Recomendo muito que quem quer entender o que está acontecendo, assista, mas é preciso saber se é para você. Além disso, também a gente vê muito escândalo relacionado aos pastores, né, de abuso sexual, algo que não está tendo tanta proporção quando foi com a Igreja Católica, o que eu acho um pouco estranho, mas está aí também. Dei uma pesquisada também sobre a teologia da dominação, que é algo que está em marcha no Brasil e algo que está totalmente ligado a esses movimentos, né, de evangélicos que, como eu falei, querem usar a fé das pessoas simplesmente para ter o poder. Nada contra quem tem a sua fé, né? Eu particularmente não sou cristão, mas nada contra. Acredito que o mundo tem que ser para todos, como eu sempre falo aqui, inclusive com as diferenças de questões religiosas, de crença e tudo mais. Mas quando há em marcha um programa de dominação, pesquisem a respeito. Isso é coisa que a gente está vendo também com Plutão em Aquário e é coisa que vai mexer com Plutão em Aquário. Algo até que pode muito bem corroborar o ascendente do Brasil em Peixes, que é defendido por muita gente. A casa 12, a casa da religião, estaria em Aquário, o que explica também o crescimento, né, dessas religiões, dessas igrejas evangélicas cada vez mais fortes.
porque estaria na casa 12, Aquário seria a casa da espiritualidade no Brasil. Então é algo também que faz a gente pensar a respeito. Como eu falei, né? Tudo isso é um diagnóstico que a gente precisa pegar esse remédio amargo, que hoje não é de Saturno, né? É de Plutão. Então é mais amargo ainda usar isso como uma mola propulsora para esperançar, para a gente continuar, para a gente buscar resolver os problemas da nossa sociedade indo além, fazendo com que a coisa mude de fato a partir das nossas próprias mãos. Não adianta a gente esperar interesse de bilionário, não adianta a gente esperar dos altos funcionários dos bilionários que são os políticos, e aí muita gente vai pular da cadeira, mas sim, gente, é só seguir o dinheiro. Quem está por trás das campanhas? Muita gente fala, o poder público, o dinheiro público está sendo gasto nas campanhas, mas existem as doações privadas. Então observe, façam um rastro contrário, busquem de onde vem o dinheiro e quais os interesses que esses políticos tanto defendem, né? E por que a política, pelo menos aqui no Brasil, se resume cada vez mais a lobby e a interesses econômicos, financeiros e tudo mais. Está cada vez mais atrelado a isso. E por que vocês acham que é assim? Mas não acreditem em mim também não. Vai atrás da sua própria informação e se você conseguir achar o contrário, volta aqui e me conta, porque eu tenho uma mente aberta, não me acho hora nenhuma dono da verdade. Tudo que eu estou dizendo aqui vem das minhas reflexões, dos meus estudos, de muita informação que eu tenho procurado recentemente e também da minha postura de achar que a gente precisa fazer e pode fazer alguma coisa. Como, por exemplo, também essa mudança que a gente precisa ter em relação à natureza, né? Eu vou deixar aqui também um vídeo sobre os orixás, né? Chamado Orum, a terra dos orixás. Muito legal, muito inspirador. Estou estudando muito sobre as questões das religiões de matrizes africanas, porque elas nos trazem uma relação completamente diferente que infelizmente falta no cristianismo isso. O cristianismo, a gente tem que lembrar, veio com o colonizador, é uma ferramenta de colonização, não é aquilo que o Cristo deixou, mas é o que veio, né, da Europa principalmente, tem uma relação completamente distante da natureza. Então por isso a gente está chegando no problema que a gente está chegando. Quando a gente analisa a tradição indígena ou a tradição africana, dos Yorubás, mas também dos Bantus, né, dos Malês, dos Jeje, de várias nações de onde vieram, infelizmente, os escravizados, eles têm uma relação completamente diferente com a natureza. Eles entendem, a partir do relacionamento dos orixás, dos inquices, dos voduns, a se relacionar com um meio completamente diferente. E eu observo que é isso que falta, né? Isso é que a gente precisa concentrar a partir de agora. Porque se a gente não entender nós como seres oriundos da natureza, como seres que fazem parte da natureza, e como na primeira vez da história de bilhões de anos desse planeta, como a espécie que tem recurso, que tem capacidade de mudar a relação e portanto, né, modificar completamente como a gente se relaciona, muito parecido com o que os indígenas faziam aqui antes da invasão portuguesa, que fique bem claro que esse também é um canal decolonial, hein, de resistência, e que aqui a gente não paga pau para europeu nenhum. A gente entende que a nossa sociedade passou por isso, mas aqui fica muito claro que foi uma invasão, uma conquista, e isso não trouxe nada de bom. Mas aí a gente chega no ponto que a gente está chegando, de completa desconexão, de esterilização, né? Quem mora em cidade grande sabe o que eu estou falando. Folha em cidade grande, folha de árvore, é considerado sujeira, né? Então tem todo um processo de limpeza, enfim. Estou me alongando muito, mas é porque é necessário. Mas é porque a gente esterilizou o meio natural, a natureza, concretou tudo, cimentou tudo, asfaltou tudo,
para que a gente tivesse essa ilusão de civilidade. Quando, né, o futuro se mostra cada vez mais ancestral, eu acho que é aí que a gente tem que depositar a nossa esperança. Eu sinceramente espero que vocês entendam a mensagem que eu estou tentando passar. Eu acho que eu não estou sendo nem capaz de passar isso, mas enfim, estou tentando aqui de acordo com as minhas próprias limitações. Mas o futuro é ancestral e quanto mais a gente voltar, entender e absorver essas mensagens, esses ensinamentos dos antigos, quer seja dos indígenas, quer seja dos iorubás, dos africanos de forma em geral, dos bantus, né, que até chegaram antes dos iorubás. Mas enfim, a gente pode falar disso depois. Então a gente absorvendo esse modo de vida que conecta com o meio, até por isso eu mudei, não sei se vocês perceberam, mas eu mudei também o fim, né, dos vídeos, né, que a gente se conecte ao planeta Terra de fato. E a gente precisa fazer isso, porque não há outra opção. Então a esperança vem da gente aprender com os que vieram antes, nossos ancestrais, nossos antepassados, que não é essa raiz europeia, eurocentrada, de colônia, de imperialismo, de dominação, que existe até hoje, mas daqueles que estavam aqui antes, vivendo em completa harmonia com o meio que o cercava. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal com mandalas antecipadas, mandalas exclusivas, custando menos que um cafezinho, R$ 4,99, mas é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser, e quem não puder ou quiser, continue compartilhando, comentando, assistindo, incentivando, deixando aquele like, que é muito importante para o trabalho aqui do canal. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.